Olá, pessoal, bem-vindos à nossa oitava aula da playlist de sequências e séries numéricas. E agora, esta aula, esse assunto, vão ser divididos em duas partes. É um único teste que eu vou ter que dividir em duas partes, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, que é a parte de sequências monótonas e limitadas. Então, aqui na aula 8 eu vou estar falando da parte 1, na aula 9 a gente vai estar falando da parte 2, desta questão do que é uma sequência ser monótona e limitada e o que isso ajuda a gente para ter mais uma ferramenta, mais um teste de convergência de sequência ou divergência, né, a depender da situação. No caso aqui é convergência, é mais um teste de convergência. Na aula 8, propriamente dito, a gente não vai ver o teste, nós vamos ver primeiro alguns pré-requisitos dessa questão da sequência ser monótona e limitada, tá certo? Então a gente vai trabalhar nessa aula, especificamente falando, já tá aparecendo aí a bancada para vocês, a gente vai estar falando especificamente dessa parte de ser monótono. Na outra aula, a gente vai falar de ser limitada, e aí, juntando os conceitos de monotonicidade e limitação, a gente consegue chegar na definição, no teorema, que seria mais uma ferramenta para a gente testar convergência de sequência. Então, bom, vamos lá. Para começar, o que seria uma sequência crescente e o que seria uma sequência decrescente? Bom, pessoal, uma sequência ela é chamada de crescente quando o termo AN é menor do que o AN mais 1. Né? Eu acho que por si só se explica, né? E decrescente é o contrário, né? Quando o termo AN é maior do que o N mais 1. Professor, peraí, tá confuso. Como assim AN menor do que N mais 1? Bom, pessoal, se o N está variando nos naturais, né? Nos inteiros positivos, que seja, quando o N é 1, o A1 é menor do que o A2. Porque é N mais 1 aqui, né? Lembrando sempre que o índice o 1 tá no índice, tá? Não tá somando 1 no AN, não. Então, o A1 é menor do que o A2. O A2 é menor do que o A3. Bom, vamos escrever isso daí para ficar mais claro para vocês. Então, a ideia é que a N é crescente quando acontece isso aqui, ó. A N é crescente quando o A1 é menor do que o A2, ok? E o A2, por sua vez, é menor do que o A3, e o A3, por sua vez, é menor do que o A4, e isso continua infinitamente, tá certo? Até chegar lá no AN, vamos colocar assim, que aí vocês entendem o que está aparecendo ali na observação, para todo N, né, que é menor, isso daqui continua. De forma análoga, ela é decrescente, né, a N, ela é decrescente, se o A1 é maior do que o A2, que por sua vez é maior do que o A3, que por sua vez é maior do que o A4, eu só tô, tá vendo, ó, abrindo essa definição aqui, não tô fazendo nada demais, não. E isso daqui, por sua vez, é maior do que o AN, que é maior do que o AN mais 1, e assim por diante. Se eu for fazer os gráficos, tá? Eu vou fazer, não estava muito nos meus planos, não, mas eu vou fazer esses dois gráficos aqui. Vamos pegar aqui, ó, o gráfico de uma sequência genérica, tá? Que ela é crescente. Então, ó, dado N e AN. O que eu poderia pensar? Eu vou pegar aqui, ó, o 1, 2, 3, 4, 5, tá bom, 5 pontos, né? N igual a 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando, tá? Que o meu eixo aqui não pego todos os valores reais, na sequência a gente só pega os naturais. E eu vou marcar aqui bolinhas aleatórias, tá, pessoal? Aqui 1, 2, vou fazer essa aqui um pouquinho mais apertada, porque não precisa ser necessariamente. Eu vou fazer uma mais alta aqui. Né? Opa, tá um pouquinho torto aqui já. Bom, como todo mundo já sabe, né? Esses caras que aparecem aqui no que a gente até então conhece como eixo Y, né? Ele seria quem? Ele seria o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5, ok? Acho que fica claro para todo mundo, ó, que aqui esse ponto é o ponto 1 a 1, né? Vamos falar assim, o X vale 1, o N vale 1, e o Y, na verdade, vale A1, né? O valor de A1 aqui. Então, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3. Então, se a gente for pegar e olhar, ó, o A1 é menor do que o A2, que por sua vez é menor do que o A3, que por sua vez é menor do que o A4, porque aqui o eixo AN, né, que é como se fosse o eixo Y, ele vai crescendo à medida que vai indo para cima, né, para o sentido norte. Então, A1 é menor do que o A2, que por sua vez é menor do que o A3. Eu prefiro olhar no comportamento geométrico. Se você pensar nas bolinhas,
Bom, deixa eu pensar que eu tenho que fazer espelhado para vocês aqui. Se eu imaginar o eixo N e o eixo AN aqui, a bolinha do A1, se ela é menor, o A1 é menor do que o A2, vai estar para baixo da bolinha do A2, que por sua vez vai estar para baixo da bolinha do A3 e assim por diante. Ou seja, a sequência ela é crescente. Se você pensar numa função, não tem nada a ver com sequência agora, tá? Se você pensa numa função, ela é crescente, a curva ela cada vez mais vai crescendo, tá certo? Então é como se fosse o AN mais 1 é menor do que o AN é menor do que o AN mais 1 para todo N, tá? E aqui eu vou fazer rapidamente, já que vocês já entenderam a ideia da decrescente. Então, ó, só vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer um A1 lá no alto, porque como ela é decrescente, né, o A1 aqui. E vou fazer só o A2, e aí vocês já entenderam a ideia. A2, 3, A4, A5, tá certo? E eu já fiz proposital. Imagina que tem um A6 aqui, ó, que fosse aqui mais perto ainda. Então, aqui estaria o A3, né? Só vou marcar esse A1 e o A2, que aí você já tem uma ideia. Essa daqui, por exemplo, ela é decrescente, ok? E do jeito que vocês estão vendo aí, a ideia, eu já vou dar o bizu para vocês de qual que é a ideia do que a gente vai estudar nessa questão de convergência. Se eu for pensar nessa sequência que ela está cada vez mais crescendo, ela vai explodir para mais infinito, sendo crescente. Né? Então, por exemplo, se eu pego esse gráfico aqui como se fosse um representante de uma sequência qualquer, tecnicamente, se ela manter esse comportamento aqui e não mudar o comportamento nunca mais, ela sendo crescente e não tiver nada além disso, dá a entender que parece que ela vai para mais infinito, né? Então ela seria divergente. E essa daqui sendo decrescente, ó, eu já fiz de propósito que parece que ela está se aproximando de zero. Bom, uma sequência que está se aproximando de zero quer dizer que à medida que o n vai para infinito, o AN está indo para zero. Então, quer dizer que essa que é decrescente converge para zero, essa é crescente e é divergente, mas espera aí. Então, quer dizer, professor, que o senhor está falando que toda sequência crescente é divergente e toda sequência divergente vai para zero? Não. Eu estou querendo dizer que existem situações que talvez ela pode ser crescente, decrescente, pode ser convergente, sendo crescente, pode ser convergente, sendo divergente, pode ser convergente, sendo decrescente, pode ser divergente sendo decrescente, e aí onde que está o assunto dessas duas aulas, aula 8 e aula 9, a parte 1 e parte 2, de quais são as condições que eu consigo garantir uma convergência de sequências que são crescentes ou decrescentes, certo? Então, vamos por partes, que aí no final de tudo, no final da parte 2, a gente consegue engatar tudo isso. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é como que eu descubro se uma sequência ela é crescente ou decrescente. Qual é a menos pior forma, dependendo do problema. Tá certo? Tem várias formas, o assunto da aula de hoje é como que eu vou descobrir que uma sequência ela é crescente, porque eu vou precisar isso de um resultado no futuro. Então, aqui tem uma observação. A gente diz que se uma sequência ela é crescente ou decrescente, tá? A gente chama ela de monótona. Para efeitos matemáticos, se você falar que ela é monótona, você já está falando que ela é crescente ou decrescente. Em algumas situações específicas, eu preciso especificar que ela é crescente ou decrescente. Em outras, não. Basta eu saber que ela é crescente ou decrescente, que já é suficiente. Inclusive, o teste, certo? Se chama teste da monotonicidade, teste da sequência monótona e limitada, que é justamente o nome da aula de hoje. Tá vendo? Ó? Sequências monótonas e limitadas, tá certo? Eu só preciso saber que a sequência é monótona. Então, por exemplo, se uma sequência ela é crescente, ela é monótona. Se ela é decrescente, ela é monótona. Para efeitos do resultado que vai vir, significa que basta que ela seja monótona, ou seja, crescente ou decrescente. Então, eu uso bastante esse termo, essa palavra monótona. Então, alguns exercícios de lista está escrito assim: verifique se a sequência é monótona. Então você tem que se virar para descobrir se ela é crescente ou decrescente, tá certo? Essa é a ideia. Bom, primeira observação, como que eu posso reescrever aquela definição se os termos da sequência são todos positivos? Uma sequência, ela é crescente se você pega o AN mais 1 e divide pelo AN, isso dá maior do que 1, ou ela é decrescente se você pega o AN mais 1 e divide pelo AN, isso dá menor do que 1. Pessoal, isso não é difícil de ver. Eu vou escrever aqui para vocês, ó, no A, uma sequência AN, ela é crescente, pela definição que a gente acabou de ver, ela é crescente, se e somente se
o termo AN é menor do que o AN mais 1. Pessoal, se der confusão na hora de pensar se é... Bom, pela definição, rapidão. Pela definição, você sabe que AN é menor do que o AN mais 1 ou que o AN é maior do que o AN mais 1. Só que você está na dúvida se esse é o crescente ou decrescente e esse é o crescente ou decrescente. Melhor dica que eu dou para vocês é pensa no A1 e no A2. Você está vendo que é sempre o número e o seu sucessor, né? O número e o seu sucessor. Aí você está na dúvida se é maior ou menor para o crescente ou decrescente. Para não ter que ficar decorando, eu penso da seguinte forma. Pega o A1 e o A2. Quando que é crescente? Se é crescente, pensa naquela ideia da bolinha. Crescente quer dizer que a bolinha A1 está para baixo da A2. Então, o A1 é menor do que o A2. Então, a N é maior do que o AN mais 1, porque isso vale para todo N, ok? Por enquanto, vale para todo N, tá? Mas, enfim, a definição seria essa. O que eu vou fazer aqui agora? Como o AN é um termo positivo, né? Não é zero e não é negativo, eu vou dividir essa igualdade pelo AN, tá certo? Os dois lados. E eu não mudo a desigualdade, porque não é número negativo, e como ele é maior do que zero, eu posso dividir por ele, porque se fosse negativo, né, gente, essa desigualdade de menor muda para maior, né? Então eu não quero isso. Então eu vou dividir os dois lados por AN. Então, isso não muda a desigualdade. Só que agora, o que eu tenho aqui? Que esse lado AN por AN é igual a 1. Então eu só vou escrever desse jeito aqui, ó. Agora eu tô olhando da direita para a esquerda. AN mais 1 sobre AN é maior do que AN sobre AN, porque isso aqui é igual a 1. Tá certo? Ou seja, é exatamente isso. Tá claro? Então, uma sequência AN ela é decrescente quando você pega o AN mais 1 dividido pelo AN, isso daqui dá maior do que 1. Pessoal, futuramente a gente vai trabalhar muito. Talvez na aula de hoje, para ver se é crescente ou decrescente, eu vou usar. Essa é uma forma de verificar se uma sequência ela é crescente, no caso é fazendo o AN mais 1 dividido pelo AN. Esse tipo de comportamento de fazer o AN mais 1 dividido pelo AN, ele aparece muito no estudo de séries. Tá certo? Então, já comecem a acostumar com esse tipo de divisão, de pegar o AN mais 1 dividido pelo AN. Você vai ter o termo AN. O termo AN mais 1 é você substituir o N por N mais 1. E fazer as devidas contas com ele, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Bom, o item B é a mesma ideia. Se o AN é decrescente, como eu falo para vocês, professor, eu tenho dificuldade de verificar se é maior ou menor. Então, geralmente eu faço assim, eu pego o AN, coloco o AN mais 1, e aí eu penso, ela é decrescente. Eu penso no A1, se é decrescente, o A2, ele vai ser o quê? O A1 é maior do que o A2, que por sua vez é maior do que o A3, né? Em termos de valores A2, A3, porque ela é decrescente, então o A1 é maior do que o A2, então esse daqui, a desigualdade é dessa forma. C e somente C, mesma coisa, divido pelo AN dos dois lados. E da mesma forma que na parte anterior, isso daqui vai dar o quê? Que o AN mais 1 dividido pelo AN é menor do que 1. Tá? Então, são dois resultados que a gente usa para saber se ela é crescente ou decrescente. Ok? Bom, o foco da aula agora, você fala assim, nossa, vai ser uma aula curta. Mais ou menos. Por quê? Porque eu vou fazer exemplos para mostrar que determinadas sequências são decrescentes ou crescentes, que seja. Só que eu vou fazer de várias formas. Por que de várias formas? Esse exemplo 3 aqui, eu fiz ele de 3 formas. Porque em determinado momento, às vezes é prático você trabalhar com aquela questão do que eu acabei de falar, dos termos positivos. Ora, é prático trabalhar com a definição direta e ora, às vezes é necessário e é importante você invocar a parte de derivadas lá da parte de cálculo 1. Então, eu vou tentar fazer essas 3 formas já nesse primeiro exemplo. No decorrer do curso, se eu precisar mostrar que algo é decrescente, eu já vou bater o olho e falar assim, eu vou tentar fazer por esse método que eu acho que vai mais rápido. Tá certo? Mas essa daqui eu vou apresentar as várias formas que dá pra gente verificar se uma sequência ela é decrescente ou crescente, ou monótona, se assim você preferir. Então, eu quero mostrar que essa sequência é decrescente. Pessoal, que bom, eu já avisei que ela é decrescente, então eu só preciso mostrar. Eu já estou afirmando, tá certo? Não vai me pegar e fazer assim, eu vou calcular o A1, vou calcular o A2. Então o A1 ele vai dar, é decrescente, o A1 vai dar maior do que o A2, então ele é decrescente. Não. É dar um jeito de mostrar que o AN é menor, decrescente, é maior. O AN é maior do que o AN mais 1 para todo N.
Para todo N, você não vai ficar fazendo o A1, o A2, depois o A2, o A3, o A3, o A4, o A4, o A5 e, digamos, inferir intuitivamente, porque valeu para esses 5 primeiros que ela vai dar certo sempre. Não. Você tem que dar um jeito de mostrar matematicamente, com artifícios matemáticos válidos, de que isso é verdade. Então, bora para o primeiro exemplo. Bom, primeira coisa, primeira forma de resolver, tá? Ó, o AN, ele é 3 mais N sobre 5. É o termo geral da nossa sequência. Ok? 3 mais N sobre 5. Isso daqui é maior do que zero para todo N maior ou igual a 1. Então, eu posso usar aquele artifício de pegar o AN mais 1 e dividir pelo AN, né? E verificar que isso dá menor do que 1, porque é decrescente. Tá certo? Então, logo, eu vou calcular quem é o AN mais 1. Pessoal, quem que vai ser o AN mais 1? O AN mais 1, eu vou substituir o N por N mais 1. Né? É uma questão lógica isso daqui. Isso aqui, então, por sua vez, vai dar 3 sobre N mais 6. Pessoal, só aqui já daria para a gente terminar praticamente o problema. Tá certo? Por quê? Vamos lá. Eu tenho o numerador igual e o denominador desse AN mais 1 é maior do que esse daqui. Se o denominador é maior, quer dizer que o quê? Que este número aqui seria menor do que esse. E acabou o problema. O AN mais 1 é menor do que o AN. Decrescente, AN menor, o A1 menor do que o A2. Só de você olhar isso daí já daria, tá certo? Mas vamos tentar pegar aquela questão para vocês verem que nem sempre é tão simples usar essa questão do AN mais 1 dividido pelo AN. Prestem atenção, ó, aqui vai ficar 3 sobre N mais 6, cuidado aqui agora, tudo isso dividido por 3 sobre N mais 5, ok? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Corta o 3 com o 3, isso daqui vai dar N mais 5 sobre N mais 6, e aí começam aquelas análises matemáticas malucas para saber, porque eu tenho que provar que isso aqui é menor do que 1, certo? O que eu fiz foi o seguinte, eu peguei e escrevi que isso era menor do que N sobre N. Não é difícil de enxergar isso daqui, mas isso tem tudo a ver com aquela questão de diminuir o numerador, manter o denominador, ou manter o denominador, diminuir o numerador. O que você pode fazer ali? Por exemplo, N mais 5 sobre N mais 6. Pode pensar como N mais 6 sobre N mais 6. Você aumentou o numerador. Quando você aumenta o numerador, o número ele é maior. Né? Ou, no meu caso, o que eu fiz? Eu peguei e diminuí. Eu diminuí 1, que foi o primeiro, depois o numerador, depois eu diminui o denominador, ou se você quiser pensar, enfim, toda aquela análise de raciocínio que eu já fiz bastante para teorema do confronto. Tá claro? Nesse caso aqui, eu sei que essa fração N mais 5 sobre N mais 6 é menor do que N sobre N, que é 1. Igual a 1. Tá certo? N sobre N é igual a 1. Moral da história, ela é decrescente porque a N, logo, o AN mais 1 dividido pelo AN é menor do que 1. Mostrei que ela é decrescente. De onde que ela é decrescente? Daqui, ó. Que o AN mais 1 é menor do que 1. Professor, eu tenho dificuldade muito de ver esse lance de criar essas frações, fazer essas desigualdades. Aqui tem como a gente fugir disso. Então, vamos lá. Outra forma de resolver esse problema. Qual seria a outra forma de resolver esse problema? Bom, por definição, quando que uma sequência ela é decrescente? Essa forma aqui é interessante quando você já sabe que é decrescente ou decrescente, né? Porque se você não sabe, não dá para você partir dessa ideia. A N é maior do que o AN mais 1. Tá? Essa aqui é a definição agora. Lembre, é decrescente, quer dizer que o A1 é maior do que o A2, que por sua vez é maior do que o A3, quer dizer que ela vai diminuindo. Então, o A1 é maior do que o A2, que é maior do que o A3, e assim por diante. Quem que é o termo AN? Quem que é o meu termo AN? Meu termo AN, ele vai ser o 3 sobre N mais 5, certo? 3 sobre N mais 5. Então, 3 sobre N mais 5 é maior do que 3 sobre N mais 6. Só coloquei o valor desses caras. Foi o que eu falei para vocês agora há pouco. Só daqui já daria para você garantir. Por quê? Porque esse denominador é maior do que esse daqui e o numerador é o mesmo. Então, esse número é menor do que esse para todo N, para qualquer natural aqui.
Não enxerguei isso ainda. Eu vou fazer isso porque tem exemplos que é necessário. Aqui já daria para você parar para esse caso particular, mas eu vou continuar o processo que é válido para alguns outros casos. Então, ó, 3 multiplica em cruz. 3n mais 6 é maior do que 3n mais 5. Pessoal, aqui cabe uma observação de pré-cálculo. Numa desigualdade, numa igualdade, você multiplica em cruz para sempre, é sempre válido. Numa desigualdade, ou seja, quando é maior, menor, numa inequação, que é o que a gente tem aqui, para você multiplicar em cruz e manter a desigualdade, você tem que certificar que essas parcelas são positivas. N mais 6 e N mais 5 são positivas porque eu estou somando 6 a um número positivo e eu estou somando 5 a um número positivo. Então não tem problema nenhum multiplicar em cruz. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar o 3 dividindo dos dois lados. Ou se você quiser, passa só o 3 para lá e corta o 3 com o 3. Quando você fizer isso daqui, ó, acabou o nosso problema praticamente, que N mais 5 é maior do que N mais 6. E mais do que isso ainda, agora eu vou passar o 5 para o lado de lá. Ah, professor, por que você não passou o 6 para o lado de cá? Aliás, não vou passar 5 coisa nenhuma. Tive uma outra ideia. Pega e passa esse, corta esses dois N's aqui. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Aqui, ó, eu copiei errado. Desculpa, N mais 6, 3N mais 6, maior que N mais 5. Pronto, deu tempo de eu corrigir. O que importa é isso. Aqui é 6, tá, gente? Corrigindo, e aqui é 5. Ok. Corta o N com N, eu vi que eu tava chegando num absurdo. Foi até bom ter errado para poder explicar isso para vocês. Ó, aqui 6 é maior do que 5. Pessoal, 6 é maior do que 5. Inquestionável isso daqui, para qualquer um. 6 é maior do que 5, 6 somente se N mais 6 é maior do que N mais 5, 6 somente se 3 vezes N mais 6 é maior do que 3N mais 5, 6 somente se isso daqui acontecer. Tá vendo que o processo é inverso? Eu fiz daqui para cá e cheguei nessa verdade. Como é um 6 somente se, isso é verdade, porque isso é verdade, porque isso é verdade, porque isso é verdade, porque isso daqui é verdade. Tá certo? Ou seja, a N é decrescente, eu cheguei numa verdade. Então, por conta de que isso aqui é verdadeiro, tecnicamente, todas as anteriores são verdadeiras. Ou seja, vamos lá do começo. A N é decrescente? Sim. Se e somente se, aconteceu o quê? Por definição, acontecer isso. Isso é uma verdade. Então, se isso daqui é verdade, o anterior também é verdade. Agora, isso daqui é verdade se e somente se esse cara for maior do que esse. Se esse cara for maior do que esse, então esse cara aqui é verdadeiro, que por consequentemente a gente acabou de falar que é verdadeiro. Agora, isso daqui é verdade se e somente se eu multiplico em cruz. Isso também é verdade, porque os n's aqui, como eu falei, são positivos, e somar 5 e somar 6 continua positivo. Então, essa desigualdade aqui é equivalente a essa. Então, se isso é verdadeiro levando nisso, então isso daqui leva nisso daqui também. Tá claro? Cortei o 3 com o 3, sobrou n mais 6. Olha só como que foi até interessante dar uma errada. Eu coloquei aqui o 5 e o 6. Na verdade, era 6 e 5. Eu chegaria aqui que 6 era menor do que 5. Se eu não, aliás, 6 menor do que 5. Que 5 é... Ou que 5 era maior do que 6, se eu não tivesse corrigido. 5 não é maior do que 6. Então, de duas, uma. Ou era falso, isso é importante, ela não era decrescente, ou seja, seria falso, e aí ela não é decrescente porque falhou em algum momento, ou eu errei em conta, que foi o caso aqui. Tá certo? Então, é uma forma de você verificar também. Se você não errou em conta, que foi o meu caso, foi até bom ter acontecido isso para dar esse bizu para vocês. Ou pode ser um falso. Tipo, você chegar aqui 5 é maior do que 6, 5 é maior do que 6, é falso. Então quer dizer que algum momento aqui é falso, então quer dizer que isso aqui não é verdade. Tá certo? Ok? Ela não é decrescente. Pelo menos você garantiu que não é decrescente. Isso não significa que ela é crescente. Beleza? Outra forma de resolver. Outra forma. Falei que seriam 3, né? Essa daqui é mais prática. Quando é possível fazer isso? O que eu vou fazer? Vou começar a escrever ela aqui atrás, tá? Seja f de x... Opa, ó a famosa f de x aí de novo. Seja f de x igual a 3 sobre x mais 5. Bom, observe, ó, aquele primeiro resultado, tá? Troquei o n por x. Observe que f de an é 3 sobre n mais 5, que é o nosso AN. Ou seja, os pontos da sequência estão sobre o gráfico da função. Ok? Os pontos da sequência estão sobre o gráfico da função. Agora, vamos lá. Se os pontos da sequência estão sobre o gráfico da função, vocês há de concordar comigo que a sequência
AN, que eu chamei de AN aqui agora, é decrescente, só se a função for decrescente. Afinal de contas, se a sequência é decrescente, aliás, se a função for decrescente, como os pontos da sequência estão sobre o gráfico da f, a sequência também é decrescente. Então, aqui agora, eu estudo se a função é decrescente. Então, vamos escrever isso daqui. Logo, de forma que... Vou escrever essa primeira observação, ó. E aí a gente vai começar a fazer conta. De forma que a sequência AN, ela é decrescente. Se e somente se a, f de x é decrescente. É o que eu acabei de escrever. Pessoal, quando que uma função f de x é decrescente? Qual é a condição para a gente descobrir para quais valores de x a função ela é decrescente? Uma função ela é decrescente quando f de x sei somente se ela é decrescente e f de x é decrescente se não em f' de x menor do que zero. Ou seja, lembra disso do cálculo 1? Lá nos meios, no final do cálculo 1, mais ou menos ali, do mais de 50% do curso, com certeza, acredito eu. Quando que você quer ver que uma função é decrescente? Aonde? Na verdade, assim, qual é a situação que você verifica que uma função é decrescente? É só você estudar a derivada menor do que zero, porque a derivada menor do que zero dá exatamente o intervalo, a função derivada vai dar exatamente o intervalo onde a tua função ela é decrescente. Então, aqui agora, uma função ela é decrescente quando a derivada é negativa. Então, eu vou calcular a derivada dessa função, 3 sobre x mais 5, ok? E uma vez calculada essa derivada, eu vou impor que a derivada é menor do que zero. Por quê? Porque uma função ela é decrescente quando a sua derivada é negativa. E aí eu vou achar o intervalo de x aonde a função é decrescente. Ok? E depois a gente continua a ideia e aí eu amarro tudo no final aqui. Decrescente. Logo, vamos calcular a derivada. Então, a f' de x, quem que é? Pessoal, eu vou utilizar a regra do quociente aqui. Daria para pegar esse cara, passar para cima, como tudo isso elevado a menos 1, mas aí eu vou ter que usar a cadeia e dar um pouco mais de trabalho. Mas vamos lá. Regra do quociente, né? Que eu tenho uma divisão. Isso aqui vai dar a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo sobre o segundo ao quadrado. Quanto que deu isso daqui? Isso deu menos 3 sobre x mais 5 ao quadrado. Opa, subi na conta aqui, que eu acabei de fazer. Né? Então, vamos lá. Ó, a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo sobre o segundo ao quadrado. Tá certo? A função tá aqui, ó. A derivada de 3 é 0. Mantém o segundo, regra do quociente, menos o primeiro vezes a derivada do de baixo, do segundo, sobre o denominador, sobre o segundo ao quadrado. Ok? Aqui deu 0, aqui deu menos 3 e eu só mantive o x mais 5 ao quadrado. Presta atenção numa coisa. O denominador sempre vai dar positivo. Por quê? Porque não importa qual seja o valor de x, além de você estar somando 5, tudo bem que o x aqui ele pode ser qualquer valor. Se o x fosse menos 10, por exemplo, não é o caso nosso, porque daqui, eu estou pensando em cálculo agora, tá? Esquece sequências. Esse x aqui, ele pode ser qualquer coisa. Se fosse menos 10, que não vai ser interessante para nós, porque aqui só interessa um x positivo, pois afinal de contas nós estamos pegando o gráfico somente na parte positiva, porque é a sequência que interessa para a gente, ok? Mas se você pegar um x aqui negativo, em termos de cálculo, o gráfico continua para x negativo. Se você pega menos 10 aqui, menos 10 mais 5, daria menos 5, só que está elevado ao quadrado. Qualquer número elevado ao quadrado é sempre positivo. Então, dá uma olhada comigo. O denominador é sempre positivo. Só que o numerador é negativo, que é menos 3, para sempre. Um número negativo dividido por um número positivo é negativo. Não interessa, aqui vai dar menos 3 sobre um número positivo. Esse número todo aqui ele é negativo para todo x pertencente aos reais, em particular, uma vírgula aqui, em particular, para
Eu coloquei x maior do que zero. Sabe por que me interessa x maior do que zero? Porque, na verdade, o que só interessa pra gente é o x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, pois, afinal de contas, isso daqui é um problema auxiliar para o nosso problema de sequência, né? Para x maior do que zero, donde a gente já conclui que a n é decrescente. Vê se agora vamos fechar tudo para ficar mais claro o que está acontecendo. Pessoal, eu invoquei a função f de x de forma que os pontos da sequência estão sobre o gráfico da f de x. Então, se a sequência é decrescente, sei somente se a função é decrescente. Pois, afinal de contas, repito, os pontos da sequência estão sobre o gráfico da função. Se a função é decrescente, a sequência é decrescente. O mesmo vale para crescente, tá? Quando que uma função é decrescente? Quais são os valores de x de tal forma que uma função é decrescente? Deriva ela e onde ela é menor do que zero é onde a função ela é decrescente. Ok? Esta função, em particular, calculei a derivada. Ela é decrescente em toda a reta real. Certo? Ela é decrescente em toda a reta real. Então, isso aqui é uma função que ela vai decrescendo para sempre. Tá? Não estou lidando com descontinuidade aqui. Eu estou lidando apenas com o crescimento e decrescimento. Ok? Se você pegar ela de menos a mais infinito, tá certo? Ela vai ser decrescente, ok? Ela tem um problema no zero, ela tem aqui uma descontinuidade infinita no zero, né? Perdão, no zero não, no menos 5, mas eu sei que de menos a mais infinito, tirando o 5, que é onde ela é descontínua, ela é decrescente. Só que para mim só interessa que ela é decrescente de x maior do que zero. Por quê? Porque só me interessam os valores de f de 1, f de 2, f de 3, f de 4. Não me interessa o valor de f de meio. Por mais que eu sei que ela é decrescente em meio, né? Para x maior do que zero, ela é decrescente. Aliás, decrescente em meio é ótimo, né? Por mais que, se eu pegar meio, um terço, um quarto, ela vai continuar sendo decrescente nesses valores, não me interessa, só me interessam os valores de AN. Bom, como ela é decrescente em todos os números reais, né? A derivada é menor do que zero. Quer dizer que a função ela é decrescente para todo x maior do que zero. Ok? Ó, ela é menor do que zero. E isso daqui é menor do que zero para todo x. O que me interessa é o x aqui. Isso daqui é menor do que zero para todo x. Em particular, para x maior do que zero, quer dizer que ela é decrescente do 1, contando o 1 para frente. Vamos pensar assim também. Moral da história, ela é decrescente a sequência, porque a função ela é decrescente para todo x maior do que zero. Perfeito? Então, resolvido esse problema. Bora fazer mais um. Aqui agora eu não vou fazer, por mais que esse termo ali seja positivo, eu não vou fazer o AN mais 1 dividido pelo AN. Eu só vou fazer das duas últimas formas. Então, ó, a N, ela é, essa daqui é decrescente também. Então, ela é decrescente. C e somente C. Esse aqui ele é até bacaninha. O AN é maior do que o AN mais 1. Isso aqui é definição, tá? O AN é maior do que o AN mais 1. Quem é o AN? O AN aqui, nesse caso agora, é o N sobre N ao quadrado mais 1. Então, fica N sobre N ao quadrado mais 1 tem que ser maior do que N mais 1. Ó, cuidado aqui. Então, no lugar do N entra N mais 1. Tudo isso sobre N mais 1 ao quadrado mais 1. Observem que se é AN mais 1, no lugar do N, vira N mais 1. Ok? Bom, o que eu fiz aqui? De novo, como é todo mundo positivo, multiplico em cruz. Então, cuidado aqui agora. Tudo isso vai ficar assim, ó. N, que multiplica N mais 1 ao quadrado. Poderia ter aberto esse quadrado aqui primeiro, não teria problema nenhum. E depois multiplicar em cruz, tá? Dá na mesma. Mais 1, isso é maior do que N ao quadrado mais 1 vezes N mais 1. Continuando essa conta, agora eu vou abrir... Primeiro eu vou abrir esse cara aqui. E já vou fazer a distributiva desse lado aqui. Pessoal, para ganhar tempo, eu já vou colar aqui, tá? Isso aqui vai dar n ao quadrado mais 2n mais 1 é maior do que n ao cubo mais n ao quadrado mais n mais 1. Ó, esse n aqui eu mantive, tá? Que é esse aqui. Que tá na caneta aqui, eu mantive aqui. E abri aqui, ó, quadrado primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, quadrado segundo, e copiei o 1 que estava aqui. E aqui eu fiz a distributiva, ó, n ao cubo, mais n ao quadrado, mais n mais 1. Ok? Foi só a única coisa que eu fiz aqui.
Vou abrir agora desse lado aqui. Esse lado, então, vai dar n ao cubo, mais 2n ao quadrado, mais 2n, né? Ó, 1 mais 1 dá 2, então aqui é 2n. Isso é maior, só vou copiar esse aqui, que eu quero que vocês observem uma coisa. Mais 1. C e somente C. Continua valendo, né? C e somente C quer dizer que o que começou aqui vale para cá e o que está daqui vale para cá. Tipo, a ida, o resultado que eu vou obter vale a volta. Tá certo? Que são todas verdades. Não interessa se você está indo ou voltando. O n ao cubo vai embora com n ao cubo. Ok? N ao cubo vai embora com n ao cubo. Eu vou fazer o seguinte. Pessoal, tem várias formas de resolver isso daqui. Eu vou resolver uma que resolve mais rápido. Eu tenho que dar um jeito de chegar numa verdade. Só isso que eu preciso. Vou deixar o 1 do lado de cá. Eu percebi dessa forma, fica melhor para mim, tá? Eu vou deixar o 1 aqui, eu vou passar só o n ao quadrado e o 2n para cá. Quando você fizer isso, aqui vai dar assim, ó, 2n ao quadrado mais 2n menos n ao quadrado. Como é positivo, não tem problema, aliás. Desigualdade para subtração e soma não tem problema. Menos n é maior do que 1. Junta os termos semelhantes aqui. Como que vai ficar isso? Vai ficar 2n ao quadrado menos n dá n ao quadrado mais n é maior do que 1. Ó por que eu deixei o 1 do lado de lá. Vocês há de concordar comigo que como isso daqui é uma soma de duas parcelas positivas e, no mínimo, elas valem 1, certo? Se o n for igual a 1, aqui eu já tenho 1 mais 1. 1 mais 1 é 2, 2 é maior do que 1. Se o n for 2, 2 mais 4 dá 5, 5 é maior do que 1. Ou seja, isso daqui é uma verdade para todo n maior ou igual a 1. Espera lá. Se isso daqui é uma verdade para todo n maior ou igual a 1, essa de cima também é uma verdade para todo n maior ou igual a 1. Que é a mesma coisa que essa daqui. Que também é uma verdade, que também é uma verdade, e essa verdade, ou seja, tá valendo todas as contas de volta, que também é verdade, e isso daqui é isso. E isso, por definição, é isso. Moral da história, a n, ela é decrescente. Ok? Se você passasse esse 1 para o lado de cá, eu só vou dar o aviso, tá certo? Quiser tentar depois, é um pouquinho meio que matar mosquito com bomba atômica. Vai ficar uma coisa pesada, mas vai resolver do mesmo jeito. Se você passa esse 1 para o lado de cá, você vai chegar numa inequação do segundo grau. Em n. Mas imagina que é como se... Aí você chama uma f de x, que seja. Você traça o gráfico da parábola, que vai dar uma inequação. Essa parábola vai ter concavidade para cima. No caso, se você troca o n por x, passando o 1 para cá, ficando menos 1, você vai ter uma parábola, que seria a parábola x, na verdade, um pontilhados de parábola, da parábola n ao quadrado mais n menos 1. E você vai perceber aonde que ela é maior do que zero. Eu fiz isso aqui num rascunho. Ela é menor do que zero para menor do que aproximadamente 1,62, negativo, menos 1,62, e ela também é positiva para n maior do que 0,6 aproximadamente. Ou seja, se ela é positiva para n maior do que 0,6, ela é válida para n maior ou igual a 1, né? Tá certo? Então, nem vou entrar muito em detalhes, mas é isso daqui, ó. É como se fosse, se você pega, só vou dar um rascunho, tá? Ó, n ao quadrado mais n menos 1 maior do que 0. Isso daqui, o gráfico disso dá uma parábola. Então, aqui estaria o n e o an. Só que isso aqui é uma bolinha, uma parábola de pontos, tá? Então, ficaria uma parábola assim, ó. Que, tecnicamente, aqui, certo? Esse cara aqui, ó, nem é um n, tá? Tecnicamente, se eu pensar numa linha contínua passando aqui, isso aqui dava aproximadamente 0,62 e, deixa eu ver aqui, dava menos 1,62. Então, quer dizer, ó, que ela presta atenção, tá? Isso daí quer dizer que ela é positiva, a parábola é positiva, não tô querendo dizer que ela é crescente, tá, gente? Tô querendo dizer que esta função aqui, ela é positiva, ó, maior do que zero, para n maior do que 0,62. É uma outra forma de se fazer também, mas eu acho meio suicida, porque aqui é mais fofo de ver, tá certo? E a segunda forma, vamos lá fazer a outra forma? Outra forma, a da função. Porque ela é importante. O professor sempre vai dar para fazer dessa da função? Não. Quando você tiver fatorial, por exemplo, o que é x fatorial? Não existe x fatorial. Fatorial só está definido em inteiro positivo, né? Então, seja f de x igual a x sobre
x ao quadrado mais 1. Ok? Assim, vamos fazer rápido essa daqui, ó. AN é decrescente. Eu coloquei 2 exemplos de decrescente, mas o raciocínio para crescente, tá, pessoal? É o mesmo. C e somente C, a f de x é decrescente. Pessoal, aqui eu já fui direto, tá? Porque esta função tá claro para vocês que o f de n é o AN, né? É aquela nova, a mesma linha de raciocínio. Se esse f de n é o AN, quer dizer que os pontos, colocando n aqui, ó, vai dar exatamente o termo AN, ok? Se você sabe que os pontos da sequência estão sobre o gráfico da função, então a sequência ela é decrescente só se a função é decrescente, que é o que eu acabei de escrever. Isso daqui acontece procurando, não sei somente C, mas então implica, né, na verdade aqui não sei somente C. Ok? F' de x é menor do que zero. Agora vamos lá. Quem que é a derivada agora? Vai calcular a derivada. Então, a f' de x, pessoal, presta um pouquinho aqui de atenção, porque eu vou ter que derivar essa função, ó. É x sobre x quadrado mais 1. Tá certo? X sobre x quadrado mais 1. Então, vai dar a derivada do primeiro é 1, vezes o segundo, que é x quadrado mais 1. Então, derivada do primeiro vezes x quadrado mais 1 menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada de x quadrado mais 1 é 2x. Tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Reparem que nesse estudo que a gente está fazendo, o denominador nunca vai importar para a gente, porque ele sempre é positivo. Sempre é positivo. Então, só o numerador que vai responder nesses tipos de problema de crescimento e decrescimento. E isso tem que ser menor do que zero. Ok? Agora sim, isso aqui sei somente ser o quê? Isso aqui vai dar x quadrado, vamos passar essas contas a limpo. X quadrado mais 1 menos 2x quadrado sobre x quadrado mais 1 ao quadrado tem que ser menor do que zero. Juntar os termos semelhantes. Então, isso aqui vai ficar menos x quadrado mais 1 sobre x quadrado mais 1, tudo isso elevado ao quadrado. Bom, não dá para cortar nada com nada. Isso tem que ser menor do que zero. Sou eu que imponho que tem que ser menor do que zero. Derivada negativa. Função decrescente, eu preciso impor que a derivada seja menor do que zero. Então, eu calculei a derivada e ela tem que ser menor do que zero. Só fiz conta, continua sendo menor do que zero. Só fiz conta e tem que ser menor do que zero. Só fiz conta eu quis dizer. Juntei termos semelhantes e distributiva. Perfeito? Agora, presta atenção nisso daqui, nessa última desigualdade. Isso daqui, ser menor do que zero, não depende do denominador, só depende de quem? Do numerador. Então, eu vou ignorar o denominador, porque o denominador não... Ou se você melhor quiser pensar, pensa o seguinte, multiplica em cruz. Porque como isso aqui é uma parcela positiva, você pode multiplicar em cruz sem mexer na desigualdade. Acabei de falar isso agora há pouco. Quando você tem uma desigualdade, uma inequação e você tem que multiplicar em cruz, você tem que certificar que essa parcela é positiva. Se as parcelas forem positivas, você não tem problema nenhum, multiplica em cruz. Então, multiplicando em cruz, ó, vai dar vezes zero, só vai sobrar o quê? Que menos x quadrado mais 1 é menor do que zero. Ou, melhor dizendo, isso daqui não depende do denominador, porque o denominador é positivo. Agora, vamos lá. Tem duas formas de fazer. A forma... agora aqui sim é uma inequação. Certo? Menos x quadrado mais 1 menor do que zero. Só que aqui agora eu estou em f de x. X é real, certo? Pessoal, a solução aqui é x menor do que menos 1 ou x maior do que 1. Professor, não enxerguei isso. Introdução ao cálculo, pré-cálculo agora. Qual é o gráfico da parábola menos x quadrado mais 1? É esse daqui, certo? Essa daqui é o gráfico da função menos x quadrado mais 1. Aonde que ela corta? Ela corta no menos 1 e no 1. Certo? Aqui, aquele famoso, aqui ela é negativa, para cá ela é positiva, para cá ela é negativa. Né? Eu só desenhei o gráfico desta função, que eu estou resolvendo essa inequação aqui, é o que eu estou fazendo. E onde que ela é negativa? Onde ela é menor do que zero? Para frente do 1 e para trás do menos 1. Para trás do menos 1 te importa? Não, não te importa. Ok? Para onde te interessa? Para cá. Beleza? Portanto, né? Até escrevi aqui, ó. Portanto, f de x é decrescente. Ixi, não sei nem. Deve ser o C aqui. Sente. Nossa, ficou meio escroto, mas vamos lá. Decrescente para x
maior do que menos 1. Maior do que 1, em particular, tá, gente? Porque ela é menor também, como eu escrevi aqui. Ou seja, o AN é decrescente para N maior do que 1. A professora, ela só é decrescente a partir do N maior ou igual a 2. Pessoal, não tem problema. Mesmo que isso daí é para a gente, não é o caso dessa aula de hoje, tá? Mas quando a gente chegar no teorema, eu preciso garantir que ela seja crescente a partir de um determinado momento. Ou decrescente, ela precisa ser monótona a partir de um determinado momento. Porque se a sequência, lógico, e tem que ter mais uma coisa que é o assunto da próxima aula. Essa sequência aqui, ela é decrescente para n maior ou igual a 2. Ok? Porque em n igual a 1, ela não é nem crescente nem decrescente. Ela, tecnicamente, se a gente for lá no curso de cálculo, ela vai ser um ponto de máximo. Fechou? Bom, e com isso a gente encerra essa aula, para a gente poder parar o compartilhamento aqui, para a gente poder chegar na próxima aula e poder falar da parte de limitação, ok? Então, essa aula foi exclusivamente para a gente verificar como que são sequências crescentes ou decrescentes, sequências monótonas. Eu, particularmente, gosto muito daquele caso da função, porque é uma receita pronta, mas nem função, aí eu vou para aquele caso de usar a definição, multiplicar em cruz e tentar chegar numa verdade. E aí vou voltando todas as etapas anteriores, perfeito? Então, aguardo vocês para a nossa próxima aula para poder falar de limitação e aí sim chegar no teorema de sequência monótona e limitada. Então, dúvidas é só escrever aí, a gente se vê na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá. Valeu, galera.